nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode declarar nessa noite: louvado seja o nome do Senhor? Nesse nome há poder. Nesse nome há poder. E é nesse nome que nós estamos nesse lugar nessa noite, porque nesse nome há poder. E por nós crermos nesse nome, nós passamos por essas portas. Eu preciso confessar algo aos irmãos. Todas as vezes que eu via alguém ministrar e que subia nesse altar, ou eu via alguma pregação na televisão ou algo desse tipo, e que os irmãos subiam e começavam um culto, muitas vezes eu também falei esse jargão: quem está feliz na casa do Senhor? E eu falei com Deus: Senhor, todas as vezes que a gente começa uma pregação, a gente faz essa pergunta como um quebra-gelo, para nós darmos início a algo, a alguma coisa. E o Senhor já começou me rasgando, sabe, Renato? Por que você está me fazendo essa pergunta? Porque você não está feliz quando você entra na casa do Senhor? Se você não entra nesse lugar feliz, trate de ficar. Porque essa é a casa do teu Pai. Quem reconhece a paternidade, o que o teu Pai é para você, você fica feliz. Porque você é um pedaço dele. Você está enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Então você se alegra. E eu falei: Senhor, muito obrigado por essa revelação que veio do alto. Eu me encontro feliz na casa do Senhor. E o próprio Deus me revelou dessa forma. Porque aqui é o lugar de nós depositarmos tudo em Deus. Aqui é o lugar de nós nos esvaziarmos de nós mesmos e sermos completamente preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Aqui é o lugar de transformação, de renovo, de restauração, de vidas salvas, restituídas pelo poder do nome de Jesus. Então eu vou perguntar para vocês, e para mim também: quem está feliz de estar na casa do Senhor? Amém, Jesus? Senhor, eu me encontro feliz porque estou na tua casa. Senhor, eu me encontro feliz porque eu estou em ti. Senhor, os nossos irmãos me encontram felizes porque entendem quem eles são em ti. O propósito pelo qual eles passaram por essas portas, Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome, Jesus. Engrandecido seja o teu nome, Deus, por essas portas abertas, Senhor. Jesus, engrandecido seja o teu nome pelas nossas vidas, Senhor. Jesus, engrandecido seja o teu nome pela tua presença, Senhor. Jesus, que a tua presença nunca se aparte de nós. Até a tua vida, Deus, e até a tua vida, Senhor. Jesus, queremos continuar perseverantes, Deus, de glória em glória, até a tua vida, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu tinha falado com Deus: Senhor, eu sou uma mocinha. Jesus, eu sou uma mocinha. Senhor, é tão bonitinho quando a pessoa sobe no teu altar e fala com uma serenidade, com uma calma, com uma leveza, Jesus. Por que eu não consigo ser assim? E mais uma vez, Senhor, eu trato com cada um de cada maneira, como cada um é. Você é assim porque eu te fiz assim. E cada um dos irmãos tem a sua característica. Ninguém é igual a ninguém. Se você ficar olhando para a tua limitação de como você é e como você gostaria de ser, você vai ficar parado. Você não vai se movimentar. E o reino do Senhor é movimento. Nós vamos à palavra. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus. Coisas tão simples, se quiserem sentar, quem se sentir à vontade para sentar,
Amém. Coisa tão simples, mas que o Senhor falou de forma poderosa. Palavra de Deus. Palavra do Senhor. As escrituras, os mandamentos do eterno. Revelação que vem do céu. Revelação que vem do alto, direto para o nosso coração. E que faz toda a diferença na nossa vida. A partir do momento que os nossos olhos são abertos, as palavras que vêm aqui, elas saltam. Elas saltam, os teus olhos fazem assim, ó Senhor, como eu nunca tinha visto isso antes. Mas é dessa forma. Vamos ler aqueles que puderem, 2 Reis, capítulo 4. É uma palavra muito conhecida e que eu perguntei para Deus, Senhor, mas essa palavra? O Senhor falou, essa palavra. Jesus, mas os irmãos já ouviram tantas vezes essa palavra como eu também. Mas é essa palavra. Não é aquilo que você quer falar. É aquilo que eu quero ministrar ao teu coração e ao coração da minha igreja. Amém. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, chamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia o Senhor. Porém, veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu disse, que te hei eu fazer? Dize-me, o que é que tu tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Ela foi, se trancou com seus filhos e lhe traziam as vasilhas e elas estavam cheias. O Senhor falou comigo através dessa passagem. Essa passagem é a passagem de uma viúva que ela se apresenta. O marido dela era sacerdote e ela se apresenta diante do profeta e ela fala para o profeta, meu marido morreu e eu fiquei viúva, e são as minhas palavras. Eu fiquei viúva e eu tenho os meus 2 filhos para criar. E como é que eu vou fazer? Agora vieram 2 soldados para buscar os meus filhos, para fazer deles escravos. E o profeta faz uma pergunta. O que é que tu tens em casa? Lembre dessa pergunta. O Senhor me fez essa pergunta. Nós estamos falando para a noiva do Senhor, que é a igreja de Cristo, que somos nós. Nós tivemos uma palavra muito bem pregada aqui nesse lugar, que o Senhor também me ensinou nesse período que eu estava meditando sobre essa palavra. Quando nós subimos nesse altar e falamos algo a respeito da palavra de Deus ou qualquer outra coisa, apenas por palavra, apenas por entonação de palavras, isso não é poder de Deus. O poder de Deus é o que aconteceu aqui no domingo. Aqui não houve só uma entonação de palavras. Aqui houve uma ministração de Cristo nesse lugar. O próprio Deus se revelou a nós nesse lugar, nos exortando, sim, porque Ele nos ama. Amém. E Ele quer o conserto. E mediante a palavra que foi pregada pelo Senhor no domingo, falei, Jesus, eu acho que isso não precisa falar mais nada, porque tudo já foi falado, tudo já foi falado. Tudo que tinha para ser colocado já foi colocado. Foi uma palavra sobre zelo. Nós temos zelo pela presença. Foi falado sobre a presença de Deus. E eu falei, Jesus, o que é que tu quer continuar falando comigo? O que tu quer continuar falando com a tua igreja? E o Senhor me fez uma pergunta, mais uma pergunta.
é posicionamento ou é posição? Eu falei, Jesus, não entendi. Posicionamento ou posição? Sim. Posicionamento é quando eu vou a alguma situação ou algum lugar e eu me posiciono ali. Eu determino que eu vou ficar posicionada dessa forma. Nós temos aqui o grupo de intercessão e foi dado direção pelos nossos líderes, aqueles que ainda não tiveram a curiosidade de perguntar o porquê que cada um do grupo de intercessão fica num lugar. É porque foi dada uma direção para os nossos líderes que nós ficássemos dessa forma. O nosso líder falou conosco uma só vez. É dessa forma. Quando cada um de nós chega, que nós já sabemos a direção dada pelo nosso líder, o que nós fazemos? Nos posicionamos. Cada um no seu devido lugar. Todas as vezes o nosso líder, quando a gente chega aqui, ele precisa estar falando Renato ali, fulano ali, ciclano lá, não. Ele já sabe o lugar. Porque nós decidimos nos posicionar. Nós decidimos obedecer. E o que é a posição? A posição é quando alguém vem e te coloca. Andressa, a partir de hoje eu vou te colocar nessa posição. É dessa forma que você vai servir na casa do Senhor. E muitas vezes nós esperamos essa posição para começar a nos movimentar. Nós esperamos. Muitas vezes nós esperamos um líder chegar para nós e dizer: olha, irmã, então, eu vejo esse ministério em você. Eu vejo você com essa inclinação para tal coisa. Eu vejo a Mariana para o louvor. Eu vejo os dons do Senhor. Eles são repartidos pela igreja. Mas enquanto nós estivermos esperando essa posição, a igreja de Cristo fica parada. Ela não se movimenta. Enquanto estiverem poucos posicionados, traz cansaço. E a igreja do Senhor, ela precisa se movimentar. Só que para ela se movimentar, para ela fazer algo, ela precisa reconhecer quem ela é em Cristo Jesus. Qual o papel dela em Cristo Jesus. E eu creio, se nós estamos nesse lugar nessa noite, é porque o Senhor revelou para cada um de nós qual é o nosso papel no reino. Eu tenho certeza que o Senhor revelou. Qual é a importância do Renato no reino? Qual é a função do Renato no reino? E a partir desse momento que o Renato identifica quem ele é em Cristo Jesus, ele primeiro identifica. Segundo, ele obedece. Terceiro, ele se posiciona. E nós tivemos muito bem falado aqui no domingo. Foi identificado algo que precisava ser trago à igreja. Nós obedecemos. E agora nós precisamos nos posicionar. Se você ou se eu estamos aqui sem entender o nosso propósito, o nosso chamado, aquilo que o Senhor espera de nós, de que adianta a morte de Cristo? De que adianta a igreja do Senhor estar com essas portas abertas? O Senhor quer nos usar. Foi lindo ver a maneira como os irmãos foram usados por Deus aqui no domingo. Como tem sido lindo ver cada um de nós sendo usado pelo Senhor. Só que o Senhor quer fazer mais. Porque quanto mais nós nos posicionarmos, mais o Senhor faz. E cada vez que a gente se posiciona, tem determinadas coisas que já não interessam mais. Elas perdem o valor. E o que tem o valor são coisas do alto, coisas do reino. O Senhor nos chama para viver nessa terra como seres espirituais. Porque se nós formos viver na carne, não vai ter como. O inimigo vai nos tragar. O inimigo vai nos sucumbir. Mas se nós tivermos
E o reino nada mais é do que um propósito eterno. O que é o propósito eterno? O que são coisas eternas? São coisas que vêm do alto, são coisas que vêm do Senhor, são revelações do céu, é viver o extraordinário, é mergulhar no profundo, é ser submerso no Senhor. E eu li uma frase também essa semana, que essa frase falava assim: a tua atitude revela a tua altitude. Eu falei: Jesus, mais uma vez o Senhor está falando de movimento. A tua atitude revela a tua altitude. Quanto mais você se movimenta, quanto mais você obedece, quanto mais você escuta, mais perto do Senhor você fica. E mais perto do Senhor, mais perto do propósito. E quanto mais perto do propósito nós estamos, menos nós temos falta das coisas do mundo. Que Mateus fala que a traça e a ferrugem hão de comer. Coisas que são passageiras, coisas que hoje tem e amanhã não tem mais. A gente olha para as circunstâncias ao redor e a gente começa a olhar e ver. E aí a gente começa a se apegar. A gente começa a dar valor. E quando a gente vê, a gente está começando a levantar o altar daquilo. E estamos adorando. Quando na verdade o Senhor nos chama para sermos livres de tudo aquilo que nos aprisiona. O que tem nos aprisionado? O que tem sido levantado no altar de Deus na minha e na sua vida, no lugar do Senhor? O que tem sido? O Senhor pergunta para mim e para você nessa noite: o que tem sido o teu altar? O que você tem adorado no meu lugar? A quem você tem dado a glória que é minha? A quem você tem dado mais valor a não ser a minha presença? Por que nós não temos zelos? Zelo? Por que nós não temos? Porque nós não temos a presença. A presença ela já nos foi dada. Mas a presença ela precisa ser cultivada. A presença ela precisa ser alimentada. Para que ela cresça. Para que a gente chegue nesse nível de altitude. Para que o nosso nível seja elevado. Para que a gente saia da superfície, saia do raso e mergulhe. Quando a gente mergulha, eu não sei nadar. E para falar a verdade, eu também não quero aprender. Mas, algumas vezes, eu já tentei baixar, né? Aquela onda vem. E se ficar muito tempo, eu fico sufocada. Porque eu não tenho controle. Aí você perde o controle, o que acontece? Você se desespera. Só que com o Senhor é diferente. Com o Senhor é diferente. Quando você mergulha na mais baixa profundeza, quando você mergulha, quando você está no lugar mais baixo, o Senhor ali está contigo. Você pode até perder o controle da respiração, mas o Senhor está controlando todas as coisas. É o Senhor que está fazendo, é o Senhor que está cuidando. É o Senhor que está aperfeiçoando. O nosso caráter, ele precisa ser moldado em Cristo. É em Cristo. O Senhor fala conosco, é em Cristo. E quando foi perguntada a essa viúva, o que você tem em casa? A primeira resposta que ela deu, a primeira resposta que ela deu: eu não tenho nada. Foi a primeira. Ela respondeu outro complemento. Mas no primeiro instante ela respondeu: eu não tenho nada. E quantas vezes nós damos essa resposta? O que você tem, Lucas? Eu não tenho nada.
profissão, muitas vezes eu não sei andar, muitas vezes eu não sei falar. Quem aqui, nesse lugar, que passou por essas portas, seria um projeto que daria certo sem a presença do Eterno? Poderia dar certo, sim. Poderia dar, se estivesse vivendo no natural. Grandes doutores da lei, grandes professores, uma boa profissão, um bom carro. O Senhor deseja isso para nós. O Senhor tem isso para nós. Tudo isso já foi preparado, já está tudo pronto. Não está sendo pronto não, já está pronto. E nós temos aprendido aqui nesse lugar que nós podemos ter acesso a todas essas coisas. Só que todas essas coisas, a palavra do Senhor fala que elas vão se acabar. E o que é eterno? O que é eterno vai com você para a eternidade. O que é eterno é do Senhor. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor revela a sua palavra a nós. Quem somos nós para o Senhor trazer tamanha revelação da palavra como Ele trouxe domingo? Quem somos nós? Tiveram alguns irmãos que não tiveram a oportunidade de estar aqui no domingo, mas a palavra está gravada. Aqueles que puderem, assistam, porque hoje é apenas, não é um complemento, nem sei o nome que eu posso dar, é algo que o Senhor quer continuar fazendo. Mas foi tremendo. E aí a gente olha, eu não tenho nada. Esse não tenho nada pode ser literalmente a nossa casa, a nossa despensa. Aqui estava se falando de mantimento. Ela precisava da provisão para ela continuar sustentando seus filhos e pagar as pessoas a qual ela devia. Aqui estava falando de mantimentos. Mas a palavra de Deus, ela pode ser usada da maneira como o Senhor acha a maneira dele falar contigo. E o Senhor falou comigo a respeito da palavra. O que você tem em casa? O que nós temos aqui nessa casa de oração? O que nós temos aqui? O que nós temos aqui é diamante. É algo que o dinheiro, sabe, pastora Carla? O dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar aquilo que o Senhor revela aos seus. Aí a gente se pergunta, mas como o Senhor revela dessa forma? O desejo do Senhor é revelar a cada um de nós. Só que para isso nós precisamos estar em movimento. Só que para estar em movimento cansa. Para estar em movimento custa uma disciplina. Para estar em movimento custa uma constância. Eu não posso estar hoje eu estou, amanhã eu não estou. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Não. E lamento informar para os irmãos e para mim também. A palavra do Senhor para essa casa de oração, para as nossas vidas, sabe qual é? Ou tu tá, ou tu tá. Tu pensa que o Senhor deixa você mudar de ideia? Tu pensa que o Senhor permite eu mudar de ideia? Ou tu tá, ou tu tá. Então é melhor que nós estejamos. É melhor que nós estejamos obedientes à palavra. É melhor que nós estejamos obedientes aos nossos líderes que pagam um preço alto pela nossa vida. Mas que preço é esse? Que preço é esse? O preço é quando ninguém da igreja sabe o que você passou naquele dia, quantas lágrimas rolaram do rosto dos nossos líderes. Como foi o dia deles? Como está a conta bancária? Como está o casamento? Como está a vida dos filhos?
Já pensou? E muitas vezes está ministrando louvor, porque aqui nós não temos, como é que se diz, cantores. Aqui nós não temos cantores. Aqui nós temos adoradores. Cantores tem em outros lugares. Aqui nós temos adoradores que adoram o Senhor e procuram adorar em espírito e em verdade. Senhor, o que tu quer ouvir de nós? O que tu quer, Senhor Deus, ouvir de nós? Não é o que nós queremos, mas é o que o Senhor quer ouvir. Só que nós paramos para pensar quantas vezes o Breno está sentado aqui nesse teclado, tocando, ministrando para a igreja e ele precisando ser ministrado. Quanto as meninas estão ministrando a igreja e elas estão precisando ser ministradas. Mas o reino é isso. Esse é o reino. Bem-vindo ao reino. É cantar chorando. É pregar sangrando. É continuar andando e doendo. É perseverar. É ajudar quando você não tem condições de ajudar. Não é sobre nós, mas é sobre o nosso Pai. É sobre Ele. É dar aquilo que o Senhor te pede. E o Senhor está pedindo algo da gente. O Senhor pediu zelo. Agora o Senhor está pedindo de nós posicionamento. E assim vai. E tantas outras palavras. Lucas lindamente pregou no culto jovem. Renato na quarta-feira passada. Se a gente for juntar um pouquinho de cada um, dá uma explosão dentro de nós. Dá uma chacoalhada. Porque se dentro de mim e dentro de você essa chacoalhada não estiver acontecendo, vamos fazer como essa viúva que fez, ó. Essa viúva, ela se movimentou. Embora ela tenha dito que ela não tinha nada, mas ela foi até quem poderia ajudar ela, que era o profeta. Aleluia. E ela precisou declarar para o profeta: eu preciso da tua ajuda. Amém. Porque se ela fica parada, ela ia morrer. Os teus credores iam pegar os filhos dela e fazer de escrava. Então não está aguentando? Vamos pedir ajuda. Meu irmão, eu preciso de você. Clama comigo porque eu não estou legal. Vamos clamar. Quem de nós aqui somos melhores do que alguém? Me fala, quem de nós somos melhores do que alguém? Quem colocou isso na nossa cabeça de que somos melhores? O Senhor fala conosco nessa noite. É posicionamento ou você quer posição? Nós não precisamos de posição para nos posicionar. A igreja precisa entender dessa forma. Nós precisamos entender dessa forma. Dá um passo. Ela foi até quem poderia ajudar. Quando foi feita a pergunta a ela: o que você tem na sua casa? Ela respondeu: eu não tenho nada. Só que no mesmo tempo que ela respondeu: eu não tenho nada, ela: opa, eu sei quem eu sou. Eu tenho um pouco de azeite. Respondeu que ela tinha nada. Depois ela falou que ela tinha um pouco de azeite. Quando ela responde para ele que ela tem um pouco de azeite, ele fala para ela: pega todas as vasilhas que você tem. Junta todas as vasilhas que você tem. Juntou? Amém. Agora faz o seguinte: vai nas tuas vizinhas, nas tuas amigas, pede mais vasilhas, traz todas elas. O que ela fez? Ela poderia ter dito para ele assim: ah, mas na minha vizinha eu não vou não. Eu não falo com ela. Ah, mas na minha vizinha eu não vou não. Não tem intimidade. Ela fez o quê? Ela só obedeceu. Quando o texto fala para ir até as vizinhas, os vizinhos, o texto está falando de comunhão, de relacionamento. Aleluia. Se eu vou até a Mariana, é porque eu tenho um relacionamento com a Mariana. E
E mais uma vez o Senhor está falando conosco de movimento. E aí ele faz o quê? Coloca as vasilhas todas ali. Ela obedeceu, lembrando que ela obedeceu. Como é que uma pessoa que só tinha um pouco de azeite, ela vai ser movida por uma fé de pegar inúmeras vasilhas, sabendo que ela só tinha um pouco de azeite? Vamos supor que esse pouco de azeite que ela tinha fosse essa água aqui. Com essa água, ela seria, com esse azeite, desculpa, ela seria capaz de encher até transbordar todas aquelas vasilhas? Não. Só que ela não estava olhando para a circunstância. Ela não estava olhando para aquilo que estava no poder dela, nas mãos dela. Mas ela estava olhando para aquele que poderia fazer o milagre. É nele que a fé dela estava depositada. Só que antes do milagre acontecer, o que foi preciso ser feito? Ouvir a voz do profeta. O que foi preciso acontecer? Ouvir a voz do líder. Se ela pediu ajuda, ele poderia muito bem. Tá aqui, isso aqui eu dou. Mas não. Ele quis que ela se movimentasse. E o Senhor quer que a gente se movimente. O Senhor quer que a gente obedeça. O Senhor não quer que a gente duvide. Porque se a dúvida entrar no meu e no teu coração, ela destrói. Uma vez que a dúvida entra, o propósito não é cumprido. A gente foge do propósito. Só que para a dúvida não entrar, o que nós precisamos estar conectados com o Pai. Porque se nós estivermos conectados com o Pai, a direção que for dada pelos nossos líderes, nós vamos seguir. Porque nós vamos reconhecer que aquela direção foi dada pelo próprio Deus. E se nós vamos reconhecer que essa direção foi dada pelo próprio Deus, não vai entrar dúvida. E aí nós vamos caminhar para o propósito. Nós vamos alcançar o propósito. Porque tem vidas nos esperando. Enquanto eu trabalho para abençoar, o Senhor trabalha para mim. Enquanto você trabalha na casa do Senhor, enquanto você se doa, o Senhor faz para você. Isso não é uma barganha. Não é. Mas isso é uma palavra do Senhor. É algo que Ele não vai mudar aquilo que Ele prometeu. Aqui na palavra está escrito: enquanto eu faço para o meu irmão, o Senhor faz para mim. O que tem me causado peso, o que tem me causado desgaste, o que tem me deixado fadigado, o que? Nós somos privilegiados nesse lugar, pela presença de Deus nesse lugar. O Senhor não quer saber da quantidade de pessoas que aqui estão. O Senhor age da mesma forma, porque o Espírito de Deus é um só. O Espírito de Deus, ele tem liberdade para agir. Casa cheia ou casa vazia, a palavra do Senhor cumpre o seu propósito. Amém. Glória a Deus. E nós sabemos no final dessa história o que aconteceu. Mateus, pega aquele negocinho lá para mim. Não, tu falou que eu não posso molhar nada aqui. Só vem cá. Não, vem cá, não. Vem cá. O Senhor falou conosco de atitude e altitude. Atitude é movimento.
altitude. O Senhor falou a respeito de posicionamento e o Senhor falou a respeito de posição. Posicionamento é quando eu me posiciono. Posição é quando alguém me coloca naquele lugar. E agora o Senhor quer falar conosco a respeito dessa jarra. Essa jarra, a Bíblia relata que essa mulher, ela pegou essa jarra, que ela tinha só um pouco de azeite, e foi posicionado todas as vasilhas para que o azeite fosse derramado. O azeite, o que ele faz? O azeite representa a presença, né? O azeite ele é derramado. Foi o profeta que derramou o azeite? Foi o profeta que encheu as vasilhas? Quem encheu? Foi ela. Esse movimento aqui, ó. Isso aqui é o óleo. Isso aqui é a presença. Só que se o Mateus ficasse em pé, de pé, não sei como é a conjugação desse verbo, de pé, em pé, enfim, ficaria mais difícil, entendeu? Para isso ser feito. Então, como foi que o Mateus precisou ficar? Ajoelhado. Então, eu faço uma pergunta para você e para mim nessa noite. Qual é o nível de altitude que o Senhor espera de mim e de você? É isso. Porque quando nós nos prostramos diante da presença do Senhor, o próprio Deus nos enche. E o que Ele faz? Ele não enche para ficar no superficial. Ele vai enchendo, 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 até nós transbordarmos. Porque quando a gente transborda, a gente alcança quem está do nosso lado, na nossa frente, atrás. Nós contagiamos as pessoas ao nosso redor. E esse é o desejo do Senhor. Esse é o desejo do Pai. Derramar, 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 até a gente transbordar. Esse é o desejo do Senhor. E o Senhor está falando conosco. Amém, Mateus? E o Senhor está falando conosco. Se prostra. Se prostra.
E eu pensando na minha cabeça, isso estava lotado de vasilha, lotado. Traz mais uma vasilha. E responde, a vasilha acabou. Enquanto havia vasilha, havia óleo sendo derramado. Quem são as vasilhas? Quem são as vasilhas? As vasilhas somos nós. As vasilhas somos nós. Cada um de nós somos essas vasilhas. Aonde o Senhor quer derramar. Aonde o Senhor quer derramar. A partir do momento que foi falado que as vasilhas acabaram, o óleo parou de descer. O azeite parou de descer. Mas mesmo assim, teve muito azeite que desceu. Mesmo assim, ela conseguiu para ela conseguiu alimentar outras pessoas. E ele falou, agora vai, vende para você pagar as tuas dívidas. Essa é uma palavra que é uma palavra forte. É uma palavra, como eu falei, nós já escutamos essa palavra muitas vezes. Não é nenhuma novidade. Mas a palavra de Deus, ela se renova. Em todo o tempo a palavra de Deus, ela se renova. Vamos nos colocar nesse lugar de sermos cheios pelo Senhor. Quando a gente é cheio pelo Senhor, Tu tem plano
lugar nessa noite, ouvindo do Senhor essa palavra, como ouvimos outras palavras, e elas vêm nos alimentando, elas vêm queimando a palavra, ela tem que queimar dentro de nós, ela tem que queimar, porque quando ela queima, ela cura, quando ela queima, ela liberta, quando ela queima, ela salva, ela tem que queimar. Se nós sentarmos nesse banco, e nós formos indiferentes a essa palavra, porque todo pregador, toda pessoa que sobe nesse altar, ele fala essa palavra. As pessoas podem ter um jeito diferente de se manter, de se comportar, de falar, de agir, de se movimentar, mas a palavra é a mesma. Aleluia. Eu não estou falando sobre quem está aqui ministrando a palavra. Eu estou falando sobre a palavra que é viva e eficaz. Se essa palavra não arder em nós, algo de errado tem conosco. Algo de errado há dentro de nós. E aí nós precisamos olhar para nós e reconhecermos, opa, tem algo de errado. Por que a palavra foi indiferente para mim? Porque o Senhor sempre quer falar conosco. O Senhor não quer falar com quem não veio, Ele quer falar com você, comigo que estamos aqui. Quem não veio vai ter um momento de ouvir a palavra. Mas quem está aqui agora, quem está assistindo pela live, não sei se está vendo, enfim, é conosco que o Senhor quer falar. Então ela tem que arder. Por mais simples que seja, por mais simples que seja, ela tem que te cortar. Ela tem que arder. Porque foi pago um alto preço por essa palavra. Essa palavra ela foi comprada com preço de sangue. Um sangue que nós não merecíamos que ele fosse derramado por nós. E o Senhor derramou. Então essa palavra ela precisa arder. Senhor, me ajuda a entender a tua palavra. Senhor, me ajuda a estar no centro da tua vontade. Senhor, não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer. Senhor Deus, mas tudo é teu. Tudo é para ti, tudo vem de ti, tudo volta para ti. Esse é o desejo do coração do Senhor. Eu não sei por quanto tempo. Ainda nós vamos ter o privilégio. O Senhor está falando conosco dessa forma, de uma maneira tão explícita, de uma maneira tão audível. Eu não sei por quanto tempo. Amém. Mas seria bom que nós aproveitássemos essa oportunidade. Oração. Acabou que eu vi um, aí vi outro, enfim. Só que quando a Bia começou a adorar com esse louvor, o Senhor falou aí, no louvor. Aleluia. Sou eu que faço todas as coisas. Amém. Só falta me rasgar, sabe? Falta me rasgar. A vontade que eu tenho de me rasgar. Eu falo, Jesus, será que eu vou morrer hoje? Será que é hoje que eu vou morrer? Porque a sensação é de que eu vou embora. Vou me rasgar, não quero saber de nada. E lindamente, as meninas ministrarem esse louvor. Que nós possamos estar adorando ao Senhor.